Olá, meu nome é Zandra, eu sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da UFPEL e venho apresentar o trabalho intitulado Modelagem Hidrológica na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, sob orientação do professor Carlos Rogério de Mello. Bom, a Bacia Hidrográfica do Rio Xingu é um importante efluente da Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas. Ela abrange boa parte dos estados do Mato Grosso e Pará, e possui uma importância no contexto econômico do Brasil. Contudo, o crescente aumento nas atividades agropecuárias que vem ocorrendo na região vem acarretando em um aumento no desmatamento, que pode influenciar e ter impactos no comportamento hidrológico dessa bacia hidrográfica. E uma maneira de avaliar essa situação é por meio de modelos hidrológicos. Dentre os modelos hidrológicos existentes, o modelo leste vem se destacando em estudo de bacias hidrográficas sob diferentes condições edafoclimáticas no Brasil. E a principal vantagem de utilização desse modelo é a quantidade reduzida de informações necessárias na entrada no modelo e também de parâmetros calibrados. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho do modelo leste em estimar as vazões na bacia hidrográfica do rio Xingu e também realizar a validação do modelo com parâmetros calibrados no exutório da bacia hidrográfica do rio Xingu na subbacia hidrográfica do rio Iriri. Foram utilizadas informações de relevo da bacia, bem como informações provenientes das estações de monitoramento hidrológico da região, como as informações de vazão do exutório da bacia hidrográfica do rio Xingu e do exutório da bacia hidrográfica do rio Iriri, das estações de chuva e de monitoramento de clima. Também foram utilizadas informações sobre os atributos das classes de solo presentes da bacia e das classes de uso do solo. O modelo leste é baseado na equação do balanço hídrico e para este estudo foi utilizada a sua quarta versão. O algoritmo de otimização dos parâmetros do modelo foi o SCE com a função objetivo de Nash-Sutcliffe. Foi utilizado para aquecimento do modelo o ano de 1995 das séries hidrológicas, enquanto que para a calibração foi utilizado o período de 1996 a 2000 e para a validação o período de 2001 a 2005. Na validação do modelo também foi utilizado o teste Proxy Basin Test no exutório da bacia hidrográfica do rio Iriri. De maneira geral, é possível observar que o modelo obteve uma ótima representação das vazões médias diárias. Todavia, ocorreram alguns erros nas estimativas dos valores das vazões de pico. Isso pode ser elucidado pela dificuldade na representação espacial da chuva diária dentro da bacia hidrográfica e também pela confiabilidade da curva-chave no trecho de altas vazões. Analisando o hidrograma estimado para a bacia hidrográfica do rio Iriri, pode-se observar a boa correspondência frente ao hidrograma observado. E ainda foi possível observar que o modelo foi mais eficiente na representação das vazões mínimas dessa bacia. Silva e colaboradores 2018, ao aplicarem o modelo SWAT na bacia do Rio São Francisco, realizaram a validação em duas estações a montante e concluíram que o modelo obteve melhor desempenho em representar as vazões mais elevadas. Pereira e colaboradores 2018, também aplicando o modelo SWAT na bacia hidrográfica do Rio da Pomba, realizaram a validação em bacias a montante e a resultante, e também verificaram a influência da baixa representatividade da variabilidade espacial da chuva na estimativa das vazões mais altas. Portanto, os resultados encontrados nesse estudo para a calibração e validação do modelo foram considerados como muito bons, apesar de alguns erros nas estimativas dos valores extremos. A validação Proxy-Base também forneceu bons resultados, indicando que a calibração do modelo é representativa para a bacia hidrográfica do rio Xingu. Dessa maneira, espera-se que a utilização dos parâmetros calibrados na bacia hidrográfica do rio Xingu seja satisfatória em suas subbacias. Essas foram as referências utilizadas
no trabalho. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu me chamo Marlon e eu vou apresentar o trabalho intitulado Correlação entre as vazões médias de cheias e a área de drenagem em bacias hidrográficas, uma análise no Brasil. Então, dentre as inúmeras finalidades no uso de séries históricas de dados hidrológicos, esse trabalho vai abordar especificamente o uso de séries de vazões máximas, porque estimativas adequadas de eventos hidrológicos extremos, como cheias e inundações, podem auxiliar na mitigação dos impactos desses eventos. No Brasil, existe uma rede hidrometeorológica bastante ampla e que vem sendo expandida nos últimos anos, né, que é gerenciada pela Agência Nacional de Águas, que fornece os dados hidrológicos públicos no país. Porém, dada a extensão continental do Brasil e o número de corpos da água que tem no país, seria inviável ter um monitoramento no local em cada trecho de recurso hídrico. Então, se faz necessário o uso de métodos indiretos para essas estimativas. E aí a regionalização hidrológica ela acaba surgindo como uma alternativa que é amplamente utilizada em diversos países do mundo, e ela serve para estimar vazões máximas em locais sem dados fluviométricos ou com dados escassos. Sendo assim, esse estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade do uso da área de drenagem como uma variável explicativa para a vazão média de cheias no Brasil, com vista a dar suporte a um estudo de regionalização hidrológica de vazões máximas anuais no país. Esse trabalho ele foi dividido com uma metodologia de 7 etapas, sendo primeiro a aquisição dos dados, depois a constituição das séries de vazões máximas anuais, a terceira etapa a triagem dos dados de forma com critérios temporais, a quarta etapa a triagem dos dados seguindo premissas estatísticas, a quinta etapa a constituição do banco de dados de vazões médias das vazões médias de cheias, a sexta etapa, a análise da distribuição amostral dos dados das vazões médias de cheias, e a sétima etapa, então, a correlação propriamente dita entre a área das bacias hidrográficas e os valores das vazões médias de cheias. Então, na primeira etapa foi feito o download de 3.826 arquivos iniciais do site Hidroweb da Agência Nacional de Águas, onde esses arquivos têm o monitoramento de vazões dessas estações fluviométricas, essas estações distribuídas por todo o território brasileiro. E na etapa 2, então, foram constituídas as séries de vazões máximas anuais para cada um desses 3.826 arquivos. As etapas 3 e 4 foram as etapas de triagem, sendo a etapa 3 uma triagem temporal, onde se separou somente aquelas séries com pelo menos 30 anos de dados pós-1980, e a etapa 4 foi uma triagem com base nas premissas estatísticas de estacionariedade, homogeneidade, aleatoriedade e independência. Então, após essas triagens da etapa 3 e 4, sobraram 709 séries que se enquadraram nesses dois critérios de triagem. A etapa 5, então, foi a constituição do banco de dados das vazões médias de cheias para essas 709 séries, e a etapa 6, a análise da distribuição amostral. Essa análise ela é necessária para saber que tipo de coeficiente de correlação vai ser usado na etapa 7. Então, se a gente confirmar a hipótese nula que a distribuição é normal, se usa um coeficiente de correlação, se não, outro coeficiente. Aqui na etapa 6, então, através do teste de Kolmogorov-Smirnov, se rejeitou a hipótese nula e se chegou à conclusão então que a distribuição não é normal. E então, na etapa 7, foi feita a análise de correlação propriamente dita das áreas das bacias hidrográficas com as vazões médias de cheias, através do coeficiente de correlação de Spearman, e se encontrou um coeficiente de correlação de 0,809. Segundo Helena, 2000, considera-se então uma correlação forte quando se obtém um coeficiente superior a 0,5 em módulo, mostrando aqui então que há uma forte correlação entre as áreas das bacias hidrográficas e as vazões médias de cheias. E as conclusões, então, aqui, com base nos resultados encontrados, há uma redução expressiva no número de séries quando se considera as etapas de triagem aqui realizadas, e que há uma forte correlação entre a área das bacias hidrográficas e as vazões médias de cheia, demonstrando que a área é uma boa alternativa a ser analisada como variável explicativa para um estudo de regionalização hidrológica de vazões máximas.
Era isso. Muito obrigado. Olá, eu sou a Letícia, engenheira agrícola, doutoranda no programa de pós-graduação em recursos hídricos na UFPEL. Eu vou apresentar o trabalho Avaliação da tensão de água do solo em sistema sulco-camalhão em terras baixas. O trabalho é orientado pelo professor Alessandro Faria e co-orientado por José Maria Parfit. As terras baixas, também conhecidas por várzeas, ocupam cerca de 20% da área total do Rio Grande do Sul. Esse ambiente, então, ele caracteriza-se por ser constituído de relevo plano, com baixa condutividade hidráulica, o que provoca oscilação entre o excesso e a deficiência hídrica no solo. O que, por um lado, favorece o cultivo de arroz irrigado por inundação, por outro, restringe as culturas de sequeiro. Bom, das alternativas para superar essas restrições naturais desses solos e potencializar a diversificação dos sistemas de produção, tem-se o sistema sulco-camalhão, né, que foi desenvolvido para favorecer tanto a irrigação quanto a drenagem em áreas sistematizadas. O sistema sulco-camalhão requer o planejamento do manejo da irrigação. Para tanto, é fundamental analisar o comportamento da umidade nos solos de terras baixas nesse sistema, para quantificar as entradas e saídas do sistema solo-água-planta. Diante disso, o trabalho teve por objetivo avaliar a tensão de água no solo em diferentes profundidades do perfil do solo em uma área com o cultivo de arroz em terras baixas. O trabalho foi realizado na área experimental do Centro Tecnológico da Raistec, no Capão do Leão, na safra 2020-2021. Era uma área suavizada e constituída com o sistema sulco-camalhão. Para o monitoramento da tensão de água no solo foram utilizados 16 sensores. O Altermark adotou-se o turno de rega a cada 3 dias. Também foram coletados os dados de precipitação diária e realizou-se o teste T para comparar a umidade do solo nas diferentes profundidades. Observa-se que as variações de tensões acompanharam as entradas de precipitações e irrigações, indicando que a água penetrou e armazenou no solo. A precipitação total ao longo do ciclo foi de 508 milímetros, sendo que em dezembro foi onde nós obtivemos maiores volumes, 31% do total do período. O total aplicado na irrigação foi de 842 milímetros ao longo do ciclo. E considerando, então, somente esse volume de água aplicado na irrigação, aponta-se uma redução quando comparado à necessidade de água média do arroz inundado estimados por Petrini e colaborador em 2013. Pela análise estatística do teste T, ao nível de 95% de probabilidade, encontramos que as tensões são diferentes quando comparadas nas mesmas profundidades em locais diferentes, né? O que indica que o sistema está cumprindo com o seu propósito, né, da utilização do camalhão, é obter, através dessa formação do camalhão, um solo mais profundo, drenado e descompactado, né? Salienta-se que mesmo na superfície do camalhão, a tensão da água no solo ficou em média de 10 kPa, o que, segundo Pinto e colaboradores 2020, é o valor adequado para o manejo da irrigação do arroz em condições aeróbicas do solo. Na profundidade de 20 centímetros, o sulco apresentou maior tensão média quando comparado ao camalhão na mesma profundidade. E esse fato, a gente entende que ele corrobora com os dados com que Parfit, Pinto e Tim 2014 observaram em seu trabalho, que mostram a baixa profundidade do horizonte B em relação à superfície. Também observou-se que não existe diferença significativa quando comparado na profundidade de 20 centímetros do camalhão e 10 centímetros do sulco, o que novamente vem demonstrar que a utilização do sistema sulco-camalhão está de acordo com seu propósito esperado, né? Que ao mesmo tempo permite a irrigação e a drenagem, favorecendo o desenvolvimento radicular da cultura. Como conclusão, a tensão de água no solo é maior no camalhão a 10 cm de profundidade. No entanto, os valores ficam em torno de 10 kPa, o que é considerado
adequado para o cultivo do arroz em condições aeróbicas do solo em terras baixas. Obrigada. Olá, meu nome é Bruna Moreira Cel, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da UFPEL e vou apresentar o trabalho intitulado Modelagem do Balanço Hídrico de uma Bacia Hidrográfica de Grande Porte do Pampa Brasileiro com SWOT Plus, conduzido sob a orientação dos professores doutora Daniele Bresciani e Dr. Samuel Besco. A gestão dos recursos hídricos enfrenta uma série de desafios, entre eles os eventos extremos, como por exemplo as estiagens e inundações. Uma importante ferramenta disponível para auxiliar gestores no planejamento dos recursos hídricos é a modelagem hidrológica. Devido à relevância para os mais diversos dimensionamentos hidráulicos e hidrológicos, existe uma série de modelos que foram desenvolvidos. Entre eles está o SWOT. O SWOT tem apresentado grande destaque internacional por gerar resultados satisfatórios, com aplicações em diversas partes do mundo. Impulsionado por anseios da comunidade científica, uma versão modificada denominada SWOT Plus foi desenvolvida recentemente com a proposta de ter uma representação espacial mais flexível das interações e processos dentro de uma bacia hidrográfica. Dentre os processos que podem ser modelados está o balanço hídrico, que corresponde à relação entre entradas e saídas de uma bacia hidrográfica, viabilizando a compreensão da dinâmica da água e, por consequência, a condução de vários outros estudos. Nessa perspectiva, o objetivo do presente estudo é analisar o balanço hídrico de uma bacia hidrográfica de grande porte, representativa do Pampa brasileiro, estimado com SWOT Plus, para dar suporte ao planejamento dos recursos hídricos na região. A bacia hidrográfica do rio Camaquã foi definida como área desse estudo. A seleção se deu em razão da sua importância para a região sul do Brasil, em termos econômicos e sociais, além de ser marcada por intensos conflitos pelo uso da água. A base metodológica se valeu do QSWOT, uma extensão do QGIS, e do SWOT Plus Editor. As informações de entrada adotadas, bem como as tomadas de decisão e técnicas de pré-processamento empregadas, são descritas com maiores detalhes e podem ser consultadas em Cel Bresciani e Bescoff 2020. Devido às lacunas no conhecimento das dinâmicas de fluxo de aquíferos, a determinação da disponibilidade hídrica subterrânea é bastante complexa. Dessa forma, preliminarmente, o programa Base Flow Filter de Arnold Colaboradores 1995 foi empregado para estimar o fluxo de base a partir das séries históricas de estações pluviométricas monitoradas pela ANA, presentes na bacia. A partir das informações geradas, foi ajustado o parâmetro correspondente à constante de recessão do escoamento de base, o fator alfa, para todas as subbacias a montante das estações pluviométricas. Com base em dados de literatura, foi alterado também o fator de recarga do aquífero profundo. Por fim, mantidos os demais parâmetros do modelo com valores padrão, foi executado o processamento da modelagem no SWOT Plus Editor, enquanto que os dados de saída da rodada foram analisados pela ferramenta SWOT Plus Check. A figura apresenta o balanço hídrico médio anual gerado na bacia do Camaquã com parâmetros não calibrados. Nos resultados obtidos, é possível identificar que a evapotranspiração compõe cerca de 59% do total precipitado, com valores próximos ao identificados no plano da bacia. Já o escoamento corresponde a 46% da precipitação, uma estimativa que corrobora com a apresentada para a bacia do Atlântico Sul. Do escoamento total, 2% são de origem do fluxo de base e 98% de escoamento superficial. Nota-se que a percolação representa 5% do total precipitado e que a recarga do aquífero profundo é de 4% da precipitação. Com base nos resultados apresentados até o momento, na simulação não calibrada, é possível inferir que houve uma subestimativa no escoamento de base, pois conforme os resultados obtidos em Base Flow Filter, o mesmo corresponde a cerca de 30%. Da mesma forma, os valores de percolação e recarga do aquífero profundo levam a crer que, apesar do ajuste do parâmetro da recarga para um patamar mais próximo à realidade da bacia, outros parâmetros sensíveis à percolação devam ser modificados. As conclusões desse estudo são que a robustez do SWOT Plus permite uma melhor caracterização da área de estudo. Por outro lado, reflete uma grande quantidade de parâmetros que dificultam sua especificação. A simulação do balanço hídrico possibilitou a visualização do comportamento hidrológico da bacia do Camaquã como um todo,
à medida que a verificação via SWOT plus check permitiu identificar os ajustes mais necessários para o início do processo de modelagem. Os resultados alcançados realçaram os aspectos que devem ser revistos com maior atenção e salientaram a necessidade das etapas posteriores, de análise de sensibilidade, calibração e validação do modelo. Aqui as referências utilizadas. Agradeço a atenção. Olá, meu nome é Marcele Martins Vargas, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da UFPEL e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento do Modelo Hidrológico LESH em MATLAB, sob orientação do professor Samuel Bescol. Este resumo está vinculado ao grupo de pesquisa em Hidrologia e Modelagem Hidrológica em Bacias Hidrográficas. Nas últimas décadas, a hidrologia tem testemunhado grandes avanços, especialmente devido à implementação de bases de dados e ao desenvolvimento de recursos computacionais. Nesse contexto, a construção de modelos hidrológicos em linguagens de programação ganha espaço e margeia a utilização de artifícios mais robustos. Dentre os modelos hidrológicos existentes, podemos destacar o Lavra Simulation of Hydrology. As principais vantagens do LESH frente a outros modelos é a quantidade reduzida de informações de entrada necessárias e de um pequeno número de parâmetros a serem calibrados. O LESH possui 3 versões até o momento, sendo que na segunda e terceira versões em ambiente de programação Delphi, o algoritmo monoobjetivo SCE e o método de propagação Muskingham-Candy foram implementados. Dentre o histórico de desenvolvimento do LESH, podemos fazer a seguinte pergunta: por que não continuar utilizando o modelo nas versões em planilhas e em Delphi? Apesar dos bons resultados, é necessário que a estrutura computacional do modelo acompanhe as ferramentas disponíveis, permitindo um upgrade de programação e de funcionalidades. Esse upgrade, por exemplo, pode permitir acoplar novos módulos, esquemas de discretização, testar novas funcionalidades e melhorar o desempenho de execução do modelo. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi introduzir a implementação do modelo hidrológico LESH em ambiente MATLAB, associado com certas melhorias, como o modo de propagação de vazões, acoplamento de um algoritmo multiobjetivo e otimização do tempo de processamento. A implementação do LESH em MATLAB foi estruturada tendo como unidade de análise a subbacia hidrográfica e o passo de simulação de tempo diário. A propagação foi implementada via uma função não linear da onda cinemática, desenvolvida por Paiva em 2007 em MATLAB, e foi testada sob estudo de caso na bacia hidrográfica do rio Xingu. Já o algoritmo multiobjetivo, ele foi acoplado ao script utilizando um script de Vrupt-Hobson 2007. Esse algoritmo ele foi testado sob estudo de caso na bacia hidrográfica do rio Camaquã. Outra necessidade iminente ao LESH foi a melhoria do tempo de processamento para a calibração do modelo, que nas versões anteriores era de cerca de 48 a 72 horas, dependendo do número de subbacias e da extensão das séries hidrológicas. Como resultado de discussões, a propagação sob o estudo da bacia hidrográfica do rio Xingu, o LESH obteve uma ótima performance estatística, com coeficiente Nash-Sutcliffe de 0,94. A propagação de cheias via onda cinemática atenuou os picos e transladou a onda de cheia de forma satisfatória e condizente com o tempo de concentração da bacia, como podemos ver na figura 3. Já o algoritmo multiobjetivo, sob estudo de caso na bacia hidrográfica do rio Camaquã, pôde-se observar, mediante 3 funções de objetivo avaliadas por meio de uma análise um pouco mais superficial, que o amálgam resultou em uma melhoria das incertezas na modelagem em relação ao SCE, utilizado nas versões anteriores. E também apresentou um coeficiente de Nash-Sutcliffe razoável, de 0,76. Já em relação ao tempo de processamento, que foi um ganho importante na formulação do LESH, com cerca de 2 horas para a bacia do rio Camaquã e 3 horas para a bacia do rio Xingu. Os resultados da formulação do LESH em MATLAB, em termos de processamento, são bastante animadores no que tange à utilização de modelo hidrológico de longo termo e semi-distribuído, sendo um avanço considerável frente ao desenvolvimento do modelo.
Como conclusões, podemos listar o desenvolvimento e a introdução deste trabalho, que foi a implementação do Last MATLAB, resultando em uma 4ª versão, a melhoria do módulo de propagação da ondas cheias, o acoplamento de um algoritmo multiobjetivo, o Amalgam, e uma melhoria significativa do tempo de execução, cerca de 30 vezes mais rápido. Toda essa implementação, permite a exploração de um produto final, compassível de ser facilmente utilizado para analisar a hidrologia de bacias hidrográficas. Aqui as referências utilizadas na apresentação. E muito obrigada.